Bom, galerinha, hoje nós vamos para a parte 2 da aula de fungos. Como eu falei para vocês, o conteúdo de fungos é um pouquinho extenso, já que trata-se aí de organismos mais complexos. Então a gente dividiu esse conteúdo em 3 partes, para ficar aí de uma maneira mais didática para vocês e menos maçante, tá bom? Então a parte 1 foi o nosso último encontro. Vocês viram lá as características gerais dos fungos, do reino fungi. Falamos também da morfologia, da estrutura, as partes básicas de um fungo, hifas, micélios. Falamos sobre a classificação dos fungos, dando exemplos, e nesses exemplos citando a importância econômica desses fungos, por exemplo, na indústria de alimentos, de medicamentos, de bebidas, e também falamos do papel, da importância ecológica dos fungos, beleza? Bom, nessa parte 2, nós vamos falar aí de relações ecológicas que os fungos desenvolvem aí com outros organismos, chamadas simbioses. Bom, mas nós temos, por exemplo, simbioses desarmônicas, ou seja, que algum dos indivíduos que participam dessa vida em conjunto não se beneficia, se prejudica. Então, primeiramente, nós vamos falar das relações de parasitismo dos fungos com outros organismos. Esses organismos podem ser animais, podem ser plantas, tá certo? E depois nós vamos falar das simbioses harmônicas do tipo mutualismo. Então, esses fungos, essas espécies de fungos que estabelecem com um organismo uma relação ecológica, esses fungos são chamados de, no caso, se ele prejudica o desenvolvimento desse organismo, ele é chamado de parasita. Parasita é aquele que produz alguma toxina ou retira nutrientes do outro organismo. Nesse caso, ele se beneficia com a relação. Enquanto o outro, que tem seus nutrientes drenados ou que recebe toxinas, eles são chamados de hospedeiros. Por isso que a relação do parasitismo é chamada de desarmônica, é classificada como desarmônica e interespecífica porque é entre espécies diferentes, tá bom? Então, essas relações de parasitismo de fungos com humanos é o nosso tema central aqui. Por quê? Porque todas essas doenças, essas infecções de origem fúngica, elas são chamadas de micoses. Lembrando que as doenças que são chamadas de infecciosas envolvem aí aquelas provocadas por vírus, por bactérias e por fungos. E aquelas provocadas por fungos são chamadas de micoses. As micoses são infecções crônicas, ou seja, são infecções cujos sintomas eles permanecem por muito tempo e o tratamento são tratamentos demorados, muitas vezes envolvendo a administração de algumas drogas, alguns tipos de antibióticos, que no caso para fungos são chamados especificadamente de antifúngicos, tá certo? Que podem ser administrados de forma oral ou através de pomadas em alguns tratamentos de micoses, por exemplo, de pele. Bom, essas doenças provocadas por fungos, as micoses, elas são classificadas em 5 grupos, de acordo com o grau de envolvimento no tecido e o modo de entrada no hospedeiro, a forma de contaminação, a forma de transmissão. Então, nós temos, por exemplo, as micoses chamadas de sistêmicas, nós temos as micoses chamadas de subcutâneas, as micoses chamadas de cutâneas, de superficiais e as micoses
oportunistas. Começando aí falando das sistêmicas. As micoses sistêmicas são infecções profundas no interior do corpo. Normalmente são causadas por fungos que vivem no solo. A transmissão ela se dá pela inalação direta dos esporos desses fungos. Elas não são doenças contagiosas, ou seja, não são transmitidas nem de homem para homem, nem de animal para homem. É o caso, por exemplo, desse fungo aqui, chamado de histoplasma capsulado. Lembrando que esses fungos causadores de micose, eles estão naquele grupo lá dos deuteromicetos. Só que, como eu falei para vocês na aula anterior, esse termo deuteromiceto, esse grupo está entrando em desuso e eles estão sendo reposicionados em outros grupos, principalmente no grupo dos ascomicetos. Então, o histoplasma capsulato, ele é um fungo que nós chamamos de dismórfico. Ele pode se apresentar assim na forma unicelular, que nós chamamos de leveduriforme, ou ele pode formar hifas, tá certo? Bom, esse histoplasma capsulato, uma vez que é inalado esses esporos vão direto ali para os pulmões, afetando os pulmões diretamente. Agora, esses fungos, as formas, por exemplo, deles de leveduriforme, podem migrar, por exemplo, a corrente sanguínea para a linfa e causar lesões em quase todos os órgãos do corpo, tá certo? Normalmente é uma infecção respiratória, na maioria das vezes leve, mas pode, em casos mais graves, ser tão perigosa como uma tuberculose, tá certo? Com falta de ar, secreções com sangue expectoradas pelo indivíduo contaminado, tá bom? Então, essas micoses sistemas são aquelas que invadem e atingem tecidos mais internos, órgãos internos, e que por si só terminam sendo mais perigosas. Outra micose que ultimamente vem sendo muito falado é a criptococose, ou doença do pombo, que é causada aí pela inalação dos esporos Cryptococcus, do gênero Cryptococcus. Então você tem aí, por exemplo, pombos que ficam ali em árvores quando vão adormecer, ou nas casas das pessoas. Esses pombos, como é uma característica das aves, eles defecam muito, então eles formam ali em árvores ou numa parte da casa, do telhado, formam ali extensas regiões com fezes de pombos, e em cima dessas fezes pode-se desenvolver os esporos do criptococcus. Não quer dizer que toda fezes de pombo tem o criptococcus, não. E pode-se desenvolver ali aquele esporo do criptococcus. E aí, com a proximidade, com o contato com esses animais, principalmente o local onde eles utilizam ali para defecar, pode ocorrer a inspiração, a inalação desses esporos, e aí esses esporos via sistema respiratório chega até os pulmões, se aloja ali nos alvéolos pulmonares, a mesma maneira da transmissão da histoplasmose, e caindo na corrente sanguínea eles podem se disseminar, por exemplo, e atingir o sistema nervoso central, como por exemplo o encéfalo, e aí provocar um tipo de meningite seríssima, que é a meningite fúngica. Lembrando que a meningite, a gente tratou ela aqui como uma doença bacteriana, mas ela pode ser provocada também por vírus e pode ser provocada, por exemplo, por fungos. E essas provocadas por fungos, elas são mais perigosas e de mais difícil tratamento. Por quê? Porque nós estamos falando de um fungo que é uma estrutura muito mais complexa e que é mais difícil remover essa estrutura, matar essa estrutura dentro do organismo, beleza? Então essa é a famosa doença do pombo,
que é a criptococose, está dentro aí das micoses sistêmicas. Nós temos também as micoses subcutâneas. Essas micoses subcutâneas são infecções fúngicas abaixo da pele, causada aí por fungos saprofíticos que vivem no solo e na vegetação. É o caso, por exemplo, da esporotricose, causada pelo fungo do gênero Sporotrix, espécie Sporotrix schenck. A infecção ocorre por implantação direta dos esporos ou de fragmentos de micélio em uma perfuração na pele, um corte na pele. E aí o fungo invade o sistema linfático na área da infecção e ali forma lesões, tá certo? Nos chamados linfonodos. Isso ocorre, por exemplo, pode ocorrer essa esporotricose, é mais comum em pessoas ali, jardineiros e fazendeiros, tá bom? Bom, nós temos as micoses cutâneas, tá certo? Essas que atingem ali a região específica da pele. A infecção é transmitida entre humanos ou entre animal e humanos, ou seja, aqui no caso, essas micoses cutâneas, elas são contagiosas. E ainda o contato com fios e células epidérmicas infectadas. É o caso, por exemplo, dos dermatófitos, fungos dermatófitos, fungos que infectam a epiderme, cabelo e unhas. Suas infecções, chamadas de dermatomicoses ou micoses cutâneas, causam, por exemplo, aqui na unha, a destruição da unha. O pessoal chama também popularmente de unheira. E por que acontece isso? Porque esses dermatófitos eles produzem a enzima queratinase. E essa enzima ela vai quebrar, degradar as moléculas de queratina, que é uma proteína que forma a estrutura física aqui de unhas, dos cabelos. Os cabelos são fios de queratina, né? Então, vai provocar a destruição da estrutura de sustentação, que são essas proteínas chamadas de queratina, encontrada também na camada córnea da pele. Bom, nós temos outras micoses cutâneas, também contagiosas. É o caso, por exemplo, das tinhas. Você tem as tinhas de cabeça, que formam placas na região da cabeça, onde não nascem cabelo, tá certo? Nós temos tinhas que podem aparecer em outras partes do corpo, nos braços, por exemplo, no tronco, e as do pé, né, que são chamadas aí de pés de atleta. Então, essas tinhas, elas podem ser provocadas por diversos gêneros de fungos, como o Trichophyton, Mycosporum, Epidermophyton. Popularmente, essas tinhas, quando elas se dão assim, na região, por exemplo, da face, na região do tronco, dos braços, pernas, elas são chamadas de impinge, são as mesmas impinge. Então está aqui a impinge provocada aí por fungos desses 3 gêneros, ok? E nós temos também aqui o famoso pé de atleta, que é o que nós chamamos de frieira. E é favorecido, por exemplo, no ambiente quente que a gente vive, onde o pé coberto ali pelo sapato, pelo tênis, ele cria essas condições ideais de estar ali dentro do pé abafadinho, úmido, quente, favorece o desenvolvimento aí dessas micoses. Então, por exemplo, as pessoas têm que entender que a meia, assim como as roupas íntimas, elas são de uso diário, né? Então você não pode ficar usando aí uma meia por 2, 3, 4 dias, como gente que usa meia a semana toda para ir para o trabalho, para a escola. Quando tira ali depois de 5 dias, a meia está se mexendo, parece que já criou vida ali, a biogênese, tá certo? Então, quanto mais quente o local e mais úmido,
mais ainda você tem que trocar as meias para não criar as condições necessárias aí e que os fungos desejam. Por isso que os fungos eles têm maior biodiversidade nessa região intertropical do planeta, porque eles se favorecem de ambientes mais úmidos e ambientes de temperaturas elevadas, tá certo? Bom, tá aqui o tricofito também causando aí um outro tipo de impinge generalizada aí em diversas partes do corpo. Aqui nós temos imagem dessas hifas do Trichophyton tonsurans. E o tratamento é demorado, tá certo? Muitas vezes envolve a ingestão de drogas antifúngicas e junto com isso a utilização de pomadas que são passadas em cima desses locais infectados. Bom, nós temos as micoses superficiais. Elas estão localizadas ao longo dos fios de cabelos e em células epidérmicas bem superficiais. São prevalentes em climas tropicais. Nós temos aqui a chamada pitiríase versicolor, que é o popular pano branco ou micose da praia. Tá certo? Isso aqui também é muito comum, tanto como a impinge quanto a frieira, muito comum na população brasileira. É causada aí por um fungo chamado de Malassezia furfur. O tratamento também envolve a administração aí de drogas antifúngicas e o uso de pomadas. É um tratamento também demorado. Muitas vezes também envolve o uso de radiações ultravioleta para estimular aí a produção de melanina na pele. Em pessoas de pele mais escura, os sintomas, essas manchas, esses panos brancos ficam mais evidentes ainda. E nós temos as chamadas micoses oportunistas. Como o próprio nome já diz, elas vão se aproveitar de uma situação em que um indivíduo esteja imunossuprimido, ok? No momento, por exemplo, de estresse ou por alguma doença imunossupressora. Nós temos aqui o caso, por exemplo, do Pneumocystis carinii. Olha, esse Pneumocystis carinii já foi classificado como protozoário, mas a atual classificação dele coloca ele como fungo. Ele é classificado como um protozoário apicomplexo, ali do mesmo grupo do Plasmodium e do Toxoplasma gondii. Só que ele já está com algum tempo que ele foi reposicionado aí dentro do grupo aí dos fungos. É um patógeno encontrado em indivíduos com sistema imune comprometido. Por exemplo, é muito comum eles provocarem pneumonia em pessoas com AIDS. São pessoas que estão imunossuprimidas. Vocês já sabem disso, né? Que a AIDS, o HIV, ele destrói os linfócitos T e CD4, que são os linfócitos auxiliares que passam informações para os linfócitos B produzir os anticorpos. Então, isso tornando a pessoa mais suscetível ao aparecimento dessas infecções oportunistas, das micoses oportunistas. A candidíase ela também é classificada como uma micose oportunista, porque ela vai se aproveitar de situações também onde, por exemplo, pode ocorrer em recém-nascidos, em pacientes com AIDS, em tratamento com antibióticos, e ela também se enquadra como uma micose sexualmente transmissível, tá certo? Então ela pode ser chamada de micose oportunista ou também como micose sexualmente transmissível. É provocada pelo fungo Candida albicans, tá? Ela pode desenvolver na região genital, a candidíase vulvovaginal, que pode dar na região vaginal ou na glande do pênis. E pode aparecer também na boca, na forma de sapinho, o sapinho, que já é uma
uma candidíase mais simples, e aqui já um caso mais severo, tá certo? Com a formação aqui, por exemplo, você está vendo de bolores brancos na região da língua, da mucosa bucal, tá certo? Tratamento é um tratamento demorado para as micoses de maneira geral, como eu já falei para vocês, tá bom? Bom, então essas daí são simbioses que são classificadas como parasitismo. Normalmente as pessoas associam esse termo simbiose a quando você tem indivíduos que vivem juntos ali se auxiliando. O pessoal utiliza simbiose como como um sinônimo de mutualismo. Mas só que simbiose quer dizer vidas juntas. Tem também simbioses desarmônicas, como eu citei no caso anterior, que é o parasitismo, tá bom? Bom, então existem duas simbioses do tipo mutualismo muito reconhecidas e muito citadas nos melhores vestibulares. Um é o caso dos líquens. Os líquens são associações. Existem dois tipos de líquens. Pode ser entre fungo e cianobactéria, como eu já comentei com vocês, ou pode ser entre fungo e alga verde, clorófita unicelular. Interessante é que esse fungo, essa alga que participa, ela é sempre unicelular. O fungo ele pode ser aí do grupo dos basidiomicetos, dos ascomicetos e dos zigomicetos, ou seja, praticamente aí todos os grupos, todos os filos de fungos terrestres formam líquens, tá certo? Então aqui é muito comum você ver isso em troncos de árvores, essas estruturas que depois viram manchas. Essas aqui são os líquens. E os líquens eles podem se desenvolver em praticamente vários tipos de ambiente, desde ambientes úmidos a ambientes secos, ambientes quentes a ambientes frios. Por quê? Porque como eles estabelecem uma simbiose, ali você tem dois organismos, eles são mais ou menos independentes. Eles conseguem viver com pouca quantidade de nutrientes, são pouco exigentes, é o que ele fala, sobrevivendo até em ambientes dos mais hostis. Por isso que eles são chamados de seres pioneiros, ou fazem parte das comunidades pioneiras. São aqueles primeiros indivíduos que chegam num ambiente que praticamente é um ambiente ainda inóspito, e eles chegam lá e começam a colonizar aquele ambiente. Por exemplo, vamos supor que surge um vulcão no meio do oceano, e aí essa lava expelida ela esfria e vira uma ilha. Então tá ali a ilha, a pedra bruta. Então e ali em cima daquela pedra, daquela rocha bruta, vai começar o processo de intemperismo, das chuvas, do calor, do frio, dos ventos, e vai pulverizando aquela rocha. E aí os primeiros organismos que chegam ali para colonizar aquele novo ambiente, nós chamamos de comunidades pioneiras. E os líquens fazem parte dessas comunidades pioneiras porque eles são pouco exigentes na questão, por exemplo, de ter nutrientes nesse ambiente, tá certo? E como eles são pouco exigentes, eles terminam sendo sensíveis à poluição, por exemplo, a variações de agentes poluentes, principalmente poluentes atmosféricos, servindo aí de bioindicadores. Então, por exemplo, uma floresta, uma mata, quando se instala ali alguma indústria próxima, é feito um estudo de impacto ambiental e são selecionados alguns organismos que vão servir de bioindicadores, e os líquens entram. E quando eles são monitorados, eles começam a desaparecer, então isso mostra que aquela indústria ali está liberando algum poluente atmosférico que está promovendo algum impacto ambiental naquele ambiente. Então os líquens são associações, como você vê aqui o corte de um líquen, você vê aqui que são hifas de um fungo com
células de uma alga. Repetindo, pode ser uma cianobactéria ou uma alga verde. E a relação aqui é de mutualismo, ou seja, a alga é o ser autótrofo da relação. Então, ela é que vai produzir a glicose, ela que faz fotossíntese, ela vai produzir a matéria orgânica para o fungo. Em contrapartida, o fungo vai fornecer os nutrientes necessários para ela fazer fotossíntese, seja água, minerais, vai dar abrigo para algas, certo? Então, eles têm essas hifas aqui que se assemelham com raízes do fungo, chamadas de risinas. E elas que vão conduzir aqui nutrientes para que você tenha ali os reagentes para a fotossíntese. Então, isso aqui é uma simbiose obrigatória. Se eu separar esses dois indivíduos, eles morrem. Eles estabeleceram ali uma coevolução que eles têm que viver juntos. Inclusive, a vida deles é tão intimamente ligada que quando eles se reproduzem juntos. Eles soltam fragmentos chamados de sorédios. Olha só, essas são as estruturas reprodutivas dos líquens. Eles soltam esses fragmentos chamados de sorédios, que ali naquele sorédio vai o quê? Ele vai hifas e vai células de algas. Então é um processo reprodutivo do tipo assexuados. Os líquens eles só se reproduzem de forma assexuada, soltando esses fragmentos que se propagam pelo ar, são chamados aí de sorédios, e quando eles caem no ambiente, por exemplo, em cima de um tronco de uma outra árvore, eles vão desenvolver uma outra estrutura aqui como essa. Ok? Beleza? Então, esses são os líquens que alguém pode perguntar assim, qual é o nome científico de um líquen? Bom, como ele é uma estrutura formada por dois organismos, normalmente se usa o nome científico do fungo. O nome científico do líquen é o nome do fungo, porque o fungo é o que tem maior biodiversidade, tem mais espécies de fungos, e a relação é até mais importante, a simbiose é mais importante para o fungo. E como ele é a estrutura que tem mais células do fungo do que de alga, por isso que taxonomicamente o nome do líquen é o nome do fungo, e aquele fungo ele só consegue viver na forma de líquen, separadamente ele não consegue. A outra simbiose, também muito citada, são as chamadas micorrizas, que são essas associações simbióticas entre hifas de fungos com raízes de plantas. São as chamadas micorrizas. Então vejam só, existem certos nutrientes, os chamados micronutrientes, são nutrientes que estão em concentrações muito baixas no solo. E aí as raízes têm dificuldade de absorver esses nutrientes. Então elas formam essas associações com hifas de fungo, e as hifas elas têm um poder, uma sensibilidade maior para absorver esses nutrientes, e aí ela passa esses micronutrientes para a planta. E a planta, que é o ser autótrofo da relação, vai passar matéria orgânica, que é o que eles chamam aqui de fotoassimilados, porque quem faz fotossíntese então, é a planta. Então a árvore vai passar aqui para o fungo, devolvendo aí, ou seja, assim como nos líquens, o mutualismo é uma ajuda mútua. Então você tem aí uma ajuda dos dois lados, um beneficiando a vida do outro. Então é mais um exemplo de relação harmônica aí, são as micorrizas. Vocês já devem ter ouvido falar o termo bacteriorrizas. As bacteriorrizas também são associações mutualísticas, só que entre bactérias e raízes de plantas. Temos uma famosa, por exemplo, que é a Rhizóbio com raízes de leguminosas como o feijão, para assimilar o nitrogênio à atmosfera, é um tipo de bacteriorriza. Quando é fungo, se utiliza o termo micorriza. Esse termo mico ele se refere aos fungos. A micologia é a área da biologia que estuda os fungos. Certo? Beleza, pessoal? Então, esse foi o tema aí da nossa parte 2. E aí na próxima aula a gente volta com a parte 3,
falando sobre a reprodução dos fungos. Uma série de esporos que nós vamos comentar. Certo, pessoal? Então, um forte abraço, tá? Façam as questões postadas aí e até a próxima. Tchau!